A revisão por pares, ela está no centro de todo o processo científico, certo? É o sistema que basicamente valida, legitima e publica quase todo o conhecimento que a gente gera. Mas olha só, apesar de ser tão importante, para muita gente ela funciona como uma verdadeira caixa preta. É um processo fundamental, mas ao mesmo tempo misterioso que pouca gente entende de verdade. Para a gente conseguir abrir essa caixa preta, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no paradoxo que define a revisão por pares. Depois, vamos ver quem são as peças-chave e como o mecanismo funciona por dentro. Na sequência, a gente analisa o efeito dominó que as falhas desse sistema podem causar e, para fechar, vamos traçar um possível caminho para o futuro da pesquisa sobre o próprio sistema. Então, vamos começar pela raiz do problema. Essa tensão, sabe? A tensão fundamental que define a revisão por pares hoje e que está no centro de tantos debates. Olha só esse número. O mundo investe por ano cerca de 2 trilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. É uma empreitada global gigantesca que resulta em mais de 3 milhões de artigos científicos todo ano. E todo esse sistema, todo esse investimento, depende de um único mecanismo de validação, a revisão por pares. E é aqui que a gente chega na questão central. Afinal, a revisão por pares é o que sustenta a integridade da ciência? Ou será que, na verdade, é um sistema com falhas tão profundas que acaba comprometendo a estrutura toda? Essa polarização toda no debate fica muito clara aqui. De um lado, tem essa visão da revisão por pares como o padrão ouro, sabe? Algo essencial para garantir a qualidade. Do outro lado, a visão de que é um sistema fatalmente corrompido, cheio de vieses, cheio de erros. A verdade, como a gente vai ver, é bem mais complexa que isso. Então, o que é, formalmente, a revisão por pares? Bom, de forma bem direta, é o processo em que especialistas da mesma área, os tais pares, avaliam um trabalho científico antes de ele ser publicado. A ideia é garantir que aquele trabalho atenda aos padrões da disciplina. Ok, mas quem são as pessoas que operam essa máquina? Agora, vamos focar nos atores principais, os editores e os revisores. Pensa bem, os editores têm um poder executivo quase absoluto nesse processo. Só que no universo com mais de 33 mil periódicos científicos, as decisões de aceitar ou rejeitar um artigo, elas raramente vêm com justificativas claras. É um processo bem opaco, o que, claro, gera uma frustração enorme na comunidade científica. Isso nos leva a uma pergunta bem crítica. Se as decisões são muitas vezes subjetivas e não são transparentes, que tipo de vieses, sejam eles conscientes ou não, podem estar em jogo aí? Pois é, a pesquisa já documentou vários fatores como a nacionalidade de quem escreve, o prestígio da universidade ou até mesmo o gênero. Tudo isso pode influenciar uma decisão. E tem mais, né? O tal do viés de confirmação, que é aquela tendência de a gente favorecer resultados que confirmam o que a gente já acredita. E claro, não dá para esquecer dos conflitos de interesse e das relações pessoais, seja de rivalidade ou de amizade, que também podem distorcer completamente o julgamento. Bom, agora que a gente já conhece os atores, vamos analisar o processo em si. O que a revisão por pares realmente se propõe a fazer? E, o mais importante, ela de fato funciona? Olha, um ponto fundamental aqui é a confusão que se faz entre qualidade e valor. Qualidade tem a ver com o rigor do método, com a validação dos dados. Já o valor, bom, o valor é a percepção subjetiva da importância ou do impacto daquela pesquisa. A revisão por pares deveria focar na qualidade, mas o que acontece muitas vezes é que ela acaba se desviando para julgar o valor, que é algo muito, muito mais subjetivo. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Todo esse esforço, todo esse tempo, todo esse trabalho voluntário, isso resulta de fato em artigos científicos melhores? Surpreendentemente, as evidências indicam que o impacto pode ser menor do que a gente imagina. Quando se compara as versões dos artigos antes da revisão por pares, os chamados preprints, com a versão final que foi publicada, alguns estudos mostram que as mudanças realmente importantes no texto são muitas vezes mínimas. As limitações do sistema ficam ainda mais nítidas quando a gente olha para o que ele não consegue fazer. A revisão por pares, na maioria das vezes, não está preparada para detectar fraudes, para inspecionar os dados brutos ou para testar se um experimento pode ser reproduzido. E o pior, a história está cheia de exemplos de ideias revolucionárias que foram rejeitadas pelo sistema e que mais tarde renderam prêmios Nobel. E essas falhas no mecanismo, elas não ficam isoladas, não. Elas acabam gerando um efeito dominó que se espalha por toda a ciência e, claro, chega até a sociedade.
Essa citação aqui resume perfeitamente o problema. Ao favorecer o consenso e a conformidade, o sistema pode acabar punindo a originalidade, suprimindo aquelas ideias que são verdadeiramente inovadoras, que desafiam o que já está estabelecido. O resultado disso é uma tendência à homogeneização do conhecimento, sabe? Onde ideias muito parecidas são publicadas de novo e de novo. Isso também alimenta o que chamam de efeito Mateus. Pesquisadores e instituições que já são famosos têm mais facilidade para publicar, o que dá a eles ainda mais prestígio e acaba reforçando as hierarquias que já existem. Diante de todo esse cenário, qual seria o caminho a seguir? A solução não é simplesmente abandonar o sistema, mas sim estudá-lo de forma mais inteligente. A proposta central aqui não é jogar fora a revisão por pares, mas sim transformá-la num objeto de estudo científico. A gente precisa aplicar o mesmo rigor que usamos em outras áreas da ciência para entender, para medir e para melhorar o próprio processo de revisão. E como a gente faz isso? O caminho proposto tem 3 passos bem claros. Primeiro, criar um campo de pesquisa só para estudar a revisão por pares. Segundo, definir padrões mínimos globais para o processo. E terceiro, que é fundamental, criar uma infraestrutura de dados que seja aberta e compartilhada, para que pesquisadores possam analisar de forma sistemática o que funciona e o que não funciona. E já existem até prioridades claras para essa nova área de pesquisa. Entender as justificativas por trás das decisões editoriais, mapear os conflitos de interesse, definir melhor o que se espera dos revisores e estudar as atitudes em relação à inovação. Esses são alguns dos tópicos mais urgentes que a gente precisa investigar. E para terminar, fica uma reflexão. A revisão por pares é o que dá autoridade à pesquisa científica. Se a gente não aplicar o método científico para entender e aprimorar esse mesmo processo, a legitimidade de todo o conhecimento que a gente produz pode estar em risco. A questão, no fundo, não é se a revisão por pares é perfeita ou não, mas sim se a gente está disposto a trabalhar para torná-la melhor.